atenção. E até mais tarde. E não quer dizer que essa menina nos emocionou todos. Cura espiritual. Comece orando, afirma André Luiz. Este é o lema e a missão desta casa que, mais que uma casa, é um lar de acolhimento fraterno. Este documentário nos leva a conhecer as origens, a evolução e o progresso experimentado pela equipe de conselheiros desta instituição, cujo propósito é servir. Ao completar 7 anos de existência, a Casa de Assistência Fraterna, Recanto da Paz, traz até nós um breve relato de um trabalho de acolhimento e amparo que atravessa 3 décadas pelas mãos dos espíritos consoladores e dos mortais de Erivan e Gracie, que juntos com outros abnegados, irmãos atuam pela cura espiritual e pelo bem-estar dos assistidos. Acho que é essa aí, né, Pedro? Obrigado. Estamos todos gratos. Origem da casa. Origem da casa, vamos dizer assim, que a origem da casa ela começou em 1957, no nascimento do Erivan. É. Né? É. Aí que começou. E daí para cá a gente, um período de crescimento, né? De vivência. De vivência, muitas coisas totalmente fora de um padrão, né? Porque não tinha ainda essa experiência, nem minha família, meus pais. E eu passei um momento assim um pouco difícil, né? Mas por parte de mãe. Minha mãe não entendia, então não aceitava as minhas colocações, né? É. Eu falar que vinham os monstros, que vinham as coisas que me apavoravam. E aí eu sofria, né, a deselegância dela em não conhecer. Mas aos poucos, depois de 18 anos, as coisas foram tomando outro rumo, né? E aí veio a grande transformação e conhecimento, né? Da hora que eu passei a frequentar uma seara espírita, que não era o Kardec em si, né? Era o esotérico. Então a gente passou a ter uma formação esotérica, na realidade. Sim. E foi quando a Falange se apresentou, né? Sendo a Falange Zé de Arimateia. E daí então a gente prosseguiu. Eu vou dar um salto quântico, né? Porque se estende muito. E na realidade eu passei a fazer a atividade. Eu andei em várias outras religiões, né? Denominações, mesmo para aprender, para conhecer. Porque, como diz, né? Conhece a verdade, né? Para poder você ter domínio, você tem que passar por várias situações. Então eu passei pelo candomblé, passei pela Umbanda, passei pela maçonaria, passei por outras atividades, né? Para ter esse conhecimento. Mas era um conhecimento só, né? E nenhuma chegava ao ponto da Falange, né? E aí eu passei a estudar mais com a Falange. Para poder, então, me situar em algum lugar, eu tinha que entender a Falange. No contexto do espiritismo kardecista, Falange refere-se a um agrupamento de espíritos que atuam em conjunto, com objetivos semelhantes, dentro de uma mesma linha de vibração ou esfera espiritual. Essas falanges podem ser organizadas em diversas categorias,
como falanges de luz, benéficas, ou falanges de escuridão, malignas, dependendo do objetivo e das características dos espíritos que as compõem. Então eu passei a compreender, a ler mais a falange, e aí foi quando eu me direcionei muito ao Ramatiz, né? A estudar as obras do Ramatiz, porque trazia um pouco daquela orientação que a falange me proporcionava. E um belo dia eu me vi me relacionando com irmãos encarnados do meu sangue que eu não conhecia. Eu, no começo lá da minha infância, lá eu fui doado. E eu não sabia, né? E no dia do desencarne da minha mãe biológica, eu já conhecia, mas não como irmãos de sangue. Como pessoas normais, né? Amigos, vamos dizer assim. Porque eu achava que a minha mãe era minha madrinha. E na realidade, quando ela desencarnou, foi que eu vim conhecer os meus irmãos como irmãos. Eu já conhecia, mas foi quando foi me dito que a minha mãe, então eles passaram a ser meus irmãos mesmo. E daí foi quando eu me encontrei com a Ida, a única irmã que eu tenho, né, até hoje, encarnada, de sangue. E aí a gente começou o movimento, fazer um trabalho junto, né, no mesmo ramo, mesmo hábito, segmento, né, no mesmo segmento. Ela com o Dr. Fritz, né, e eu com o Calil, que é o responsável hoje pela equipe José de Arimateia. E depois eu tive que me afastar um pouco, né, devido profissional mesmo, né? Eu fui convidado para fazer um desenvolvimento numa empresa e não permitia eu continuar com a Ida, porque lá no Sagrado, onde nós atuávamos, era durante o dia, à tarde, então me impossibilitava. Eu pedi licença e fui trabalhar. Mas logo em seguida eu reencontrei uns amigos, lá estavam montando um novo movimento. E eu me encontrei com eles e fui convidado a participar novamente. Aí, como era noite, eu aceitei o convite e de lá nós fundamos o Morada Cristã. E eu fui um dos que iniciou a atividade, né? Mas depois de um certo tempo, direcionamentos, né, espirituais, que me tiraram do Morada Cristã. Partindo então para uma carreira solo, né, com total responsabilidade da equipe em uma casa. E aí eu comecei essa atividade lá no Parque 10, na minha residência, só com evangelicoterapia. Era para estabelecer um vínculo, né, com novos corações. E os corações foram chegando, e por circunstância de espaço, né, os vizinhos me expulsaram de lá, né? Não tinha como ficar porque a rua ficava repleta de carro, né? E aí eu cheguei com a equipe e falei assim, olha, vocês dão um jeito aí, ó. Ajeita um cantinho de rua que não tenha nenhum problema, né, de vizinhança e que possa abrigar não só os assistidos, mas os carros também. O pedido foi feito. Uma bela manhã eu saí com a minha esposa Grace para visitar cliente. E aí o cliente não atendeu. E ela disse, bora entrar aqui nesse conjunto aqui, que aqui tem tanta casa, espaço bonito, vê se tem algo para alugar. E ao virar a esquina aqui, gente, eu vi uma placa desse tamanho. Mas era tanto mato que não dava para ler. Mas eu falei, Grace, eu acho que eu vi uma placa de venda, de aluguel. Ela disse, não, eu não vi nada não, vamos dar a volta. Aí eu dei a volta, estacionei em frente da casa, tirei a foto, era uma plaquinha minúscula mesmo. Eu digo, vamos embora. Eu tirei e fomos embora. Era Semana Santa. Nós aproveitamos para ir para o sítio, né, que nós temos um sítio. Quando nós voltamos, nós ligamos para o número, então, e a pessoa se identificou que era responsável, nós marcamos um horário. Uma quinta-feira, veio eu, a Grace e o meu filho, que tinha vindo, estava comigo, e nós entramos na casa para ver a casa, né? Uma grande surpresa nossa, porque nada disso aqui existia, era uma floresta aqui, né? Era totalmente diferente, abandonado mesmo. A casa não tinha esse abrigo aqui, esse telhado, não tinha nada disso. E era rústica a casa ainda, não era vidro. E aí o meu filho teve a curiosidade de abrir a janela para ver o que tinha, né, atrás. E aí veio uma orientação, abra devagar a janela, porque aí está a missão e a visão da casa. Eu falei, olha, devagar, tem uma mensagem aí que ela não pode ser rasgada.
E aí a gente começou a abrir lentamente. Aí nós pegamos a mensagem que estava guardada aí. E a mensagem que estava guardada é a mensagem que está hoje exposta no corredor, nos ambientes da casa, dizendo que é a missão e a visão. Os irmãos que chegaram, foi nos orientado que a casa não seria um centro espírita, por não estar apta à divulgação do espiritismo, e sim uma casa assistencial, a nível espiritual, que abrangesse todas as religiões e todas as cores, ou seja, toda a forma humana, né? Ou seja, toda nacionalidade de cada um. E assim foi feito. E nós constituímos a casa depois de um ano, depois que nós fizemos uma melhora, uma reforma para trazer a atividade, para desenvolver a atividade, que até então era só à distância. A ideia era fazer uma atividade só à distância, mas logo em seguida nós vamos abrir o presencial e a distância. E aí os amigos que faziam parte do Evangelho, que começaram esse início lá em casa, foram 4, né? Não, foram 5, não foi? Foi o Edmar, Elaine, Mary Rose, Elísia, eu e Grace. Então nós éramos 6. Não, já foi bem depois. Depois. Esse foi o grupo, né? Esse foi o grupo básico. E aí a equipe proporcionou trazer eles como conselheiros. Ou seja, suporte. Como se diz, colunas para aveludadas, coordenar uma atividade. Então, para cada um desses 6, foi designado uma tarefa, né? Uma tarefa que hoje nós temos essa divisão até hoje. Então, nós não temos um presidente, um diretor, né? Nós não somos isso. Nós somos um colegiado, que somos 6, no dia 7, né? O dia 7, porque é um número, não é um número cabalístico, mas é o número dos discípulos, dos principais discípulos, né? São 7. Então, nós somos 7 hoje. E a falange que nós temos orientação se chama Falange José de Arimateia. José de Arimateia, assim conhecido por ser de Arimateia, cidade da Judéia, foi um homem rico, senador e membro do Sinédrio, o colégio dos mais altos magistrados do povo judeu. Segundo os evangelhos, José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, providenciou a retirada do corpo de Cristo da cruz após solicitação feita a Pôncio Pilatos. Era o dono do sepulcro onde Jesus Cristo, seu amigo, foi embalsamado, numa esplanada a cerca de 30 metros do local da crucificação e de onde ressuscitou 3 dias depois. Composta por 500 amigos espirituais, né? Na linha superior, na linha acima, né? E não sei quantos outros demais na linha abaixo, né? Então a falange é dividida em duas categorias, né? A categoria médica cientista espiritual e a categoria, né, de elementares, né, e amigos da zona mais da base, né? Da base espiritual. Essa linha do tempo traçada pelo Erivan, ela nos fez andar agora aqui assim, espiritualmente, né? Porque a gente pôde visualizar uma parte dela. A gente no início, a gente passou um tempo, porque a nossa casa é chamada de um grande laboratório ainda. Nós estamos em processo, vamos dizer assim, de aprendizado. E nesse grande laboratório, nós tivemos tempo e a coordenação, o acolhimento, a disposição que a equipe tem em nos alinhar, vamos dizer assim, com aquilo que é para ser feito. Então, de cada um desses que ele colocou de conselheiros como pilares, cada um foi tomar conta de um segmento na casa. Tem o segmento administrativo que está com a Grace, tem o segmento espiritual que está comigo, tem o segmento do Evangelho que está com o Jefferson,
tem o segmento da sala de amparo com a Nívia e o Antônio, e tem a parte do diálogo fraterno que está com a Maria. Então, cada um está lotado, e nessa lotação a gente recebe a orientação dos amigos espirituais que fazem com que a gente entre num trilho, né? É certo que a gente ainda não está plenamente no trilho, mas o trem já está, vamos dizer, já sabe que ele tem um traçado e que ele pode andar. Lembrando também que para cada pilar desse também está estruturado dentro do plano espiritual. Cada setor deste tem um correspondente isso, trabalhando em conjunto com cada pilar desse. Isso. Tá? Entende? Não é solto, né? Então, nessa conjunção, nessa conexão, a gente vai se ajustando, não é? E vai ampliando a nossa visão de trabalho, a nossa visão de acolhimento, a nossa visão de ajustamento a tudo isso. Nós temos muito conhecimento, assim, na coxa de retalho, mas na hora de praticar, a gente precisa de ajuda. Aí é quando vem os alinhavos, né? E a gente vai fazendo isso daí ficar muito bem feito, muito bonito, muito aceitável, aconchegante. Eu me coloco como um instrumento, né, de captação. Procuro, antes de passar para os meus colegas, procuro realmente compreender, porque não é só ouvir e passar, né? Você tem que ouvir, estudar, né? E passar para cada pilar a orientação, né? Então, por exemplo, no setor administrativo eu tenho o Dr. Rogério, né? Que ele que coordena todo o departamento administrativo, juntamente com a Grace, que é encarnada. Mas o departamento administrativo é algo que você não imagina o mecanismo, a extensão do trabalho. Eu levaria aqui amanhã todinha para explicar como é que funciona tudo isso, né? Porque é um sincronismo, um mecanismo de ida e vinda muito lindo, muito elegante. Então, nós temos hoje o Calil, né? O Dr. Calil, que é vamos dizer, o Calil, ele é um nosso engenheiro sideral, é engenheiro, ele não é o médico. Essa equipe de 500, ela também é dividida, entendeu? Então nós temos hoje o Dr. Calil responsável pela parte reorganizadora do perispírito. A atividade da casa, ela atua em 2 segmentos: espírito, alma e perispírito. Nós não cuidamos de matéria. Na doutrina espírita, o espírito é a essência imortal, o ser pensante e evolutivo que se manifesta através do corpo físico e do perispírito. O perispírito, por outro lado, é o envoltório fluídico que se assemelha a um corpo espiritual, interligando o espírito ao corpo físico. É através do perispírito que o espírito se manifesta e interage com o mundo material. Na antiguidade clássica, Pitágoras sinalizava para a existência de uma parte divinal, a alma imortal, a Thanati Psique, emanada pelo espírito, Pneuma, e uma parte humanal material mortal, o corpo, Soma, do ser. Para coexistirem, estas partes precisavam de um interlocutor entre o divino e o humano, como uma interface entre mundos, o perispírito, Peripneuma. Então, entenda bem, olha, antes de qualquer atividade na sala de consulta, né, espiritual, primeiro se começa na administração. A administração recebe uma ficha, essa ficha vai para o setor administrativo, onde ele imprime e faz o despacho. Ou vai para um diálogo, ou vai para isso, ou vai para aquilo, ele encaminha. Então, depois é que ela vai para o departamento lá de consulta, né? Todo esse trabalho, ele é feito numa coordenação. Para você ter uma ideia, um assistido, quando vai para lá, para a mesa, o serviço social espiritual da casa, primeiro, faz manutenção na casa do assistido, para buscar toda uma informação. Porque, às vezes, o assistido, ele se diz problema,
Mas o problema não é ele, o problema é o conjunto habitacional que está com ele, né? É. Então precisa de ter essa ideia, né? Porque as pessoas têm a ideia que vir aqui o Espírito sabe tudo. Não, nós não temos, só tem mesmo o anjo da guarda, né, dona Elisa? É. Mas a equipe espiritual, ela não está atrelada, entendeu? Ela não está algemada ao assistido negativo, é livre-arbítrio, entende? Então como funciona? Mas entenda que tudo isso, tudo que eu te falei aqui, tem uma base. Lembra hoje da palestra? A base nossa é o Evangelho. Sem o Evangelho, nada acontece. Nada acontece. Então, muitas das pessoas que vêm à nossa casa, nós recomendamos 30, 60 evangelhos, ou seja, 3 meses de evangelho, para que ela consiga se reencontrar com Jesus, entendeu? Porque só daí é que a gente vai ter a condição de orientar, né? Sem essa orientação, sem essa tranquilidade, sem essa paz espiritual, nós não vamos levar ninguém a lugar nenhum. Silencie e confie. Esse será o nosso grande tema de hoje, a confiança, a fé. E agora é o momento de você colocar em prática essa fé. Hoje, quando eu digo que a base do tratamento da casa, que não é tratamento, a base da casa hoje se chama Evangelho Terapia. Evangelho Terapia, ó. Não é evangelho doutrinário, é uma terapia. Porque tudo que nós fazemos no evangelho está direcionado ao assistido da casa. Embora ele é aberto ao público, mas 99% está dirigido ao assistido. Todos os assistidos que estão na casa, eles são direcionados ao evangelho. Todos os zeladores, todos nós somos os assistentes, somos convidados a participar do Evangelho Terapia. Todos os domingos. A gente, eu vou dizer para você que a gente não faz curso na casa. Nós não fazemos curso na casa. Aí você, mas e aí, como é que vocês sabem? Nós estamos orientados. A nossa atividade, como eu estou falando aqui, não é a doutrina. Nós não estamos aqui para doutrinar, nós estamos aqui para auxiliar, né? E a doutrina fica para as outras casas, né? Que são realmente centros espíritas, que estão voltados à doutrina. Aqui é um lar de assistência, uma casa de assistência. Só que a base é o Evangelho. E aí a gente trabalha o Evangelho. Nós temos o Jefferson, que é o responsável pelo Evangelho Terapia. Então, todo o tema é sentado a ele. Só, olha, hoje nós queremos que seja falado isso, dessa forma. Então, ele tem toda uma inspiração. Ele senta com o palestrante e vai colocar tudo aquilo que foi nos orientado para que o palestrante chegue já de forma adequada a cumprir a missão e a visão da casa. É isso. Todos esses pilares, entre eles, é feita uma interface de tudo que acontece em cada um. Entendeu? Quando a secretaria recebe o assistido, todos os outros sabem que está chegando, como é que vai ser o andamento. Por quê? Quando está aqui no Evangelho, a gente já sabe qual vai ser o próximo passo dele. O próximo passo, sabe, que depois que ele sair daqui, ele vai para outra atividade, entendeu? Então, tem uma conectividade, uma interface que é feita naturalmente. Não tem, o Pedro não é conhecido só, a ficha do Pedro não é só a ficha, é a pessoa, o Pedro. Então, é isso que é acolhido em todas as atividades. Cada pessoa, né, cada assistido, ele manda um link, a gente passa um link para eles, né? Esse link vem para casa, aí a gente imprime a ficha. Essa ficha vai primeiramente para o diálogo fraterno, né, com a Maria e a Nara. Após o diálogo fraterno, a gente encaminha ele para o Evangelho Terapia, né, são 5 sessões de Evangelho Terapia, tem todo o acompanhamento, a gente manda agenda, no domingo a gente está observando se a pessoa está participando online ou presencial, né.
Após essas 5 semanas, novamente, o Diálogo Fraterno liga, tem essa conversa, pergunta como é que ele está, o que ele entendeu sobre as nossas atividades, sobre o Evangelho. Em seguida, vai depender de caso a caso, né? Casos que temos que precisa ir para o atendimento espiritual, né, com a equipe, e outros que são para ir para direcionado à prece, né? São 5 semanas também de preces, que nós temos a atividade da distância, onde nós temos um grupo que toda quinta-feira vem à casa e a gente faz essa atividade. Certo? Quando há necessidade, que é algo na parte material, né, física, aí a gente encaminha para o atendimento espiritual, que é com a equipe. E aí, Grace, com a equipe, nós não vamos ver o material, nós vamos ouvi-la, né? Como ele está em acompanhamento clínico, fora, né? E aí a gente vai fazer um paralelo, ó. Porque o acompanhamento clínico dela é algo que foge a uma assistência, porque o acompanhamento do médico é o especialista. E o restante, né? Esse restante é que vem o nosso complemento, entendeu? Porque é ali que nós vamos orientar, né? Quando ela se debate com o câncer, né? E não tem chão mais para ela, né? E aí, o médico, o físico está curando. E o espiritual está onde? E tem cura nisso? Não, né? Então, entra a parte espiritual. E a assistência no espiritual está dizendo uma parte no espírito, ele relaxa, ele acalma, ele entra em sintonia novamente, ele sai daquele estágio de medo, né, de pavor, essas coisas todas. E aí entra a segunda etapa, uma assistência no perispírito, onde os engenheiros siderais vão ajustar algumas coisas no perispírito. Depois que passa esse programa, novamente se senta, conversa, e aí diz assim, agora vai ao médico. Aí a pessoa vai ao médico, não vou dizer que 90%, mas vamos dizer aí metade, tem êxito, e outros que não tem êxito, é falta ainda de amadurecimento, de compreensão, e a gente insiste. Pois não. E a casa sempre fala, a gente não cura. Né? Então a gente não cura. 99% depende do assistido e 1% da equipe, né? É isso aí. E quando fala em Ribeirinho... Cadê o lenço? Cadê o lenço? Na realidade, eu acho que é uma missão minha, né? Que começou com meus 14 anos de idade. Eu trabalhava na Bemol e sempre eu gostei de fazer algo, né? Fazer uma atividade. E eu começava indo para o orfanato, visitava os idosos, levava o Dia das Mães, sempre eu fazia aquela visita, levava um presente para os idosos, no Dia das Crianças ia para os orfanatos. Isso desde 14 anos de idade, né? E fomos. Aí quando o Erivan se reencontrou com a irmã dele, que é a Ida, e a Ida começou a fazer esse Natal. Ela ia para o interior, né, para levar brinquedo. Naquela época a gente levava brinquedos usados, tinha uma pessoa que doava brinquedo quebrado, a gente transformava. E ela gostava de levar do jeito que ela ganhava. E eu sempre gostei de dar algo melhor, o meu melhor para as pessoas, né? Então aí eu criava a ideia de a gente embrulhar. Ela disse, para que embrulhar? Acho que não. Quando você ganha alguma coisa, um presente, né, é tão gostoso, daquele tá bonito, tá embrulhado, você abrir e ver aquela surpresa. Aí a gente começou o lanche, levava lanche. Eu lembro benzinho quando a gente começou levando cachorro quente, a criança dizia, não, eu não quero comer cachorro. Né? E aí foi o tempo passando. Aí quando nós viemos, o tempo nós se afastamos do sagrado, né, que ele teve um trabalho dele, e aí a gente foi carreira solo. Né? A gente ia em barco de linha, enfrentando tempestade, levava o que a gente conseguia, era roupa usada, era brinquedo usado. E aí foi crescendo, e eu trabalho numa empresa, né? E um dia eu tive que fazer uma apresentação nacionalmente, lá para todo o Brasil, e o meu gerente, ele me conheceu, né? E a gente conversando aqui em Manaus, aí a gente conversando, eu ofereci para ele, se não me engano, era um rodízio de pizza, né? E ele comprou e perguntou. Aí eu fui falar, né, que eu fazia um evento, Natal dos Ribeirinhos, todo ano, que eu levava um pouco de cestas, e levava brinquedos usados.
Tal. Aí quando foi nessa apresentação no Brasil, né, eu tinha que falar sobre a minha família. E aí eu botei a foto da minha família. Só que tinha a foto do Breno, do meu filho, comigo abraçado. E aí eu me emocionei, porque o Breno, aconteceu uma situação com ele, né? E eu tenho isso comigo. Quando você faz algo pelo próximo, sem querer algo em troca, um dia Deus coloca os anjos na vida. E meu filho teve essa situação, uma doença, nós não tínhamos recursos financeiros, né? E um amigo dele, uma família dele, colocou ele no hospital, fez todo o processo com meu filho, praticamente chegou na sala de cirurgia sem. Como o Dr. Raimson falou, a minha parte eu fiz, agora você tem fé, agora é a parte de Deus. E Deus deu uma oportunidade para o Breno, né? E eu contei essa história lá para todos os pessoal. E aí o Ricardo virou e disse assim, a Grace tem o maior sonho na vida dela. Aí o dono da empresa perguntou, qual é o teu sonho? Eu disse, aí eu falei que era cesta básica. Aí o Ricardo falou, quantas cestas? Aí o dono da empresa chegou e disse, quantas cesta básica você quer? Na hora eu disse 1.000. E desde 2018 ele me doa 1.000 cestas básicas. Falei para ele do trabalho, como é que é pro Ribeirinho, porque quando você vai fazer algo, para quem leva, é muito legal, né? Mas para quem recebe, a gente tem que se colocar no lugar dele, porque às vezes as pessoas, quando você vai dar, você se enche, né? Mas quando você tem aquela umidade, poxa, tá, né? Então a gente tem que estar junto com aquela pessoa, sentir aquela pessoa, né? Ser aquela pessoa. Eu assim, é um trabalho que eu tenho amor. Eu falo desse trabalho, para mim, é emoção. Parece que é a primeira vez, todas as vezes que eu faço, para mim é como se fosse a primeira vez. E sempre eu passo por uma aprovação. De um tempo para cá, alguma coisa acontece na minha vida, para ver se realmente eu vou fazer. Né? Várias vezes. Uma delas foi quando meu filho teve Covid, na época que não tinha oxigênio. Na véspera de viajar, eu não queria ir, já estava tudo no barco. Aí a Elisa disse, não, você vai. Você é a alma. Deixa que nós vamos cuidar do teu filho. E eu fui. E no outro dia o Bruno ligou, mamãe, você está onde? Aí eu já estou bem. Aí eu disse, não, mas você vai ficar aí, porque o Covid não é fácil e tal. E outras coisas que também aconteceu, sempre acontece algo, já aconteceu de eu ficar doente também. E quando eu entro no barco, acaba. O último, né? Que você não podia Não, andar. primeiro foi da vesícula, né? Que eu estava com crise de vesícula, a médica disse que não era para mim ir. Aí eu fui, fiz toda a atividade, passei 10 dias viajando. Quando eu voltei, a dor voltou. Ano passado, eu travou minha coluna, nas vésperas da viagem, né? Tivemos que levar o macão. Fui, então assim, é algo que eu faço com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Né? Eu me coloco sempre no lugar das pessoas. Quando a gente vai para essa atividade, eu peço que a gente vá o mais simples possível, porque a gente vai encontrar pessoas simples, né? Para ninguém com ostentação. É porque eu estou dando que eu vou. Né? Então é assim, é um trabalho que já tem mais de 30 anos. Quando eu cheguei aqui, eu trazia um pretenso conhecimento da doutrina, porque eu era dirigente de grupo nas outras casas, mas eu aprendi o que é o verdadeiro papel da doutrina aqui com esses irmãos, né? Porque eles me ensinaram a praticar dentro da estrutura que aquela casa pede para que aquele trabalho seja feito. Não é um achismo meu, não é de acordo com o que aquele que chega querendo quer. Não, existe uma estrutura e essa estrutura, quando ela é seguida e trabalhada direitinho, ela faz com que aqueles que estão em busca compreendam o que está sendo passado. Porque se não houver uma compreensão, não tem continuidade, não tem fundamento, não tem a sequência daquilo que se quer, entendeu? Então, hoje eu digo que a Elísia, ela tem ela está no aprendizado da prática. Aqui, para mim, é uma escola. Né? E aprender a lidar com os irmãos, nossos colegas, né? Quando a gente tem não é um cargo, mas que é uma responsabilidade de ser uma administradora, não é fácil. Não é fácil. Para as pessoas compreender que às vezes a gente tem que pedir, olha, isso aqui não pode, e as pessoas aceitar e não ter milindre. Mas isso me fez crescer muito como pessoa, né, como ser humano, de lidar com os outros. E eu procuro deixar ao máximo as pessoas seguir, mas
aí vem a minha responsabilidade, porque eu sei que se nós não fizermos tudo conforme é solicitado, a gente vai prejudicar a atividade. A nossa turma são turma de idosos aqui no Recanto, né? Eu, Elisa, Erivan, Eda, Merissabá, Eleni, uma turma de idosos. Então a gente está plantando essa sementinha no coração dos novos que estão aqui. Que eles não venham para casa só para ir para uma sala de jantar, mas para eles virem para essa casa e cuidar da casa. Assumir a casa, né? Todos os aspectos. Porque aqui nessa casa foi criado assim, esse café da manhã. Ah, para que ter café da manhã? O café da manhã é aquela forma da gente conversar, da gente se interagir, trocar ideias. Começou lá na minha casa, minha cozinha não ficava lotada lá, mas a gente estava ali. Então, é algo que une as pessoas, né? E essa casa a gente preza a simplicidade, né? Simples. Nada de ostentação, tudo no simples. Esse jardim que aqui é onde a gente renova nossas energias. Todas as pessoas que chegam nessa casa, quando entram, sentem essa energia. Esse acolhimento, né, que é prioridade também na nossa casa. A gente sempre pensar, quando eu cheguei lá na casa, como é que eu fui recebido? Então a gente vai dar agora em troca aquilo que a gente recebeu. É isso. Eu ainda tenho muita coisa a ser feita, porque embora seja um grupo de idosos, mas pensa um grupo que precisa passar roupa todo dia deles. Todo dia está com a roupa amassada. Não é? É porque eles dormem uns sobre os outros e amassam a túnica. E não é desgastante, é gratificante e bonito de viver. Então, se a missão é essa, que nós possamos estarmos juntos, junto com os 500 amigos espirituais, entendendo cada um, porque cada um também é espírito, né? Em evolução, né? E nós aqui buscando sempre, como disse a Grace, como falou a Elisa, a simplicidade, o carinho, esvaziar a CPU, né? Porque nós estamos no século 21 e temos coisas que nós aprendemos no século 19, 20, vamos lá, 20, né? Mas lá atrás, entende? Que já precisa ser renovado. E quando você não renova, você impacta, você para o progresso. Então, eu tenho que ser flexível em mudar as peças do tabuleiro, avançando para o passo seguinte. Mas isso é com carinho, né? Orientando cada um individualmente, aprendendo com eles também, porque tem muito mais que aprender do que ensinar, né? Porque é aprendendo que a gente vai buscar a resposta, né? Com a cobrança que a gente vai buscar uma resposta. E isso é gratificante. Eu, como digo sempre, eu sou um zelador da casa. E eu tenho muitas chaves para ser distribuída. Cada amigo que chega aqui, ele não é um assistido, ele é um irmão. E tem uma chave da casa. Então, cada um que chega, ele está sendo trabalhado para zelar pelo espaço. Pedro, a nossa casa começa aqui, né? Isso aqui é a área principal, né? De lá para cá, lá ficam os nossos guardiões, certo? Então, de lá para cá, lá em cima a secretaria. Depois eu te levo lá para te mostrar como é que funciona. Aqui é o salão nobre de evangelho, né? Aqui é onde é utilizado a nossa área de evangeliterapia. E o café da manhã e a cozinha, né? Aqui, quando você entra, você vê, ó, recepção, ó. Recepção. Esse espaço é destinado a harmonizar os assistidos que vão para a atividade, né? Então, é a recepção inteira da casa, entendeu? Cada espaço desse é um portal, Pedro. Tá bem? Para ficar claro que não é um todo, né? Cada espaço tem um portal. É uma atividade onde é designada uma harmonia, um trabalho com aquela equipe
que está envolvida com a atividade. Então aqui você vê o portal. Nós temos o portal, que é este aqui, olha. Você está vendo? A árvore da vida? Esse é o nosso portal. É onde tudo começa dentro das salas de atividade. Mas antes que eu te entre nas outras salas, eu vou te mostrar aqui o que somos, que é a nossa missão e a nossa visão, entendeu? E aí eu fico à disposição para te orientar, para te explicar, caso você queira saber sobre a missão, né? Então nós estamos dizendo ali cura espiritual. Certo. Bom, olha, cura espiritual, não é cura física, não é? Cura espiritual. E como é que a gente cura o espírito, Pedro? Daquela forma, ó. Comece orando, ó. Comece orando, ó. A prece... Cura espiritual. Comece orando. A prece é a luz na sombra em que a doença se instala. Semeie alegria. A esperança é medicamento no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes de afinidade. Conserve a brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado. Simpatia é cooperação. Alude espontaneamente para o bem. Não cultive desafetos. Aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. André Luiz. E isso é a nossa missão. Então, você está vendo que tudo que a gente promove dentro da casa está dentro do que está sendo objetivado. Mas aí tem a visão, né? Construa para si. O que é uma visão, Pedro? O que é a visão? É como enxergamos a nossa missão. A nossa missão, né? Olha, missão e a visão. Então, como é que a gente enxerga essa missão? Da seguinte forma, construa para si, ó. Construir para si. Pelo Espírito de Emmanuel, cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. Fugir do trabalho de auxílio aos outros, sob pretexto, é mera desculpa de quantos preferem retardar a melhoria própria. Usa a palavra que abençoa e auxilia. Não reproves ninguém. Deus é amor. Deus é amor. Olha a visão. Então, construir para si está ali, ó. Então, por isso que nós não temos muitas pessoas. Não é que nós fazemos seleção. As pessoas não dão continuidade porque querem coisas que fogem ao conhecimento da missão, né? Foge à estrutura da missão. E aí se entristece, vão embora, mas são bumerangues. Eles vão, mas voltam. Isso é a construção, né? O que eu quero para mim? O que eu quero? O que a casa quer para cada um de nós? Entendeu? Então, isso foi passado, né, através de uma mensagem, que é o que a casa tem que ser. Eu não estou aqui para doutrinar e nem para curar, estou aqui para orientar. Né? A equipe, ela é um laboratório, onde a gente aprende e executa. Então, é uma escola-laboratório. E todos os zeladores estão, para eles serem envolvidos, eles passam por um processo de adaptação, né? Porque muitos zeladores, que são os assistentes, vêm com uma estrutura, né? De outras casas, e aí a gente vai desnudar tudo isso e vestir uma nova orientação que é a real. Para inseri-los no contexto da casa, entende? Nós aqui, adentrando aqui ao espaço terapêutico da casa, nós temos aqui o fluidificador. O fluidificador é aonde nós colocamos as garrafas com água, né, para fluidificar. A nossa água fluidificada, ela tem dois modos, né? A água fluidificada sem rótulo, né? A água fluidificada sem rótulo, que é aquela água básica, né? Que você pode utilizar sem nenhum... E temos a água fluidificada com rótulo. O que é o rótulo?
O rótulo é quando o assistido passa por essa atividade, atendimento espiritual. Lá dentro, nós temos uma equipe, né, de engenheiros, conforme eu comentei ainda agora, que eles vão reorganizar, ó, o teu perispírito e o teu espírito. Então, aí é necessário a água fluídica, direcionada, porque são colocadas energias para manter a atividade. Aqui, Pedro, aqui fica a sala de atendimento espiritual, correto? A nossa atividade é feita nesse ambiente. Aqui tem duas funções. Nós temos 2 portais. Se você observar, aqui tem 2 portais. O primeiro portal do atendimento espiritual, nós temos Jesus, né? Com as ovelhinhas, porque tudo que vem aqui é essa atividade. Nós estamos capturando as ovelhas desgarradas, né? E do outro lado, nós temos o outro portal. Esse portal ele é utilizado para assistência na mediúnica. Na mediúnica, tá bem? Você pode notar, Pedro, que existem algumas imagens aqui. Elas são simplesmente imagens para ornamentar, entende? Elas não têm, como posso dizer, nenhuma adoração. Elas são simplesmente imagens que foram doadas por assistidos, entende? O assistido chega, traz aquele anjinho, o assistido traz essa pirâmide e a gente vai guardando, né? Como lembrança, sei lá. Mas nós temos o portal A e o portal B. Esse portal dá acesso a essa atividade aqui, que é feita na consulta, vamos dizer, né? O atendimento espiritual, que as pessoas vêm para saber o que tem, como não tem. E aí ele não vai dizer o que tem e o que não tem, ele vai orientar aquilo que você necessita compreender. Então, a primeira coisa que nós falamos aqui é que nós não curamos. Nós não curamos. Nós damos uma chave ou uma senha para você abrir a tua porta, né? E enxergar o desalinho da vida que você está percorrendo. Entendeu? Tranquilo? E aqui, Pedro, é a nossa sala aqui é a sala de amparo. Nós não chamamos enfermaria, porque não é uma enfermaria. É uma sala que ampara, que acolhe. Entende? Então aqui nós funcionamos de segunda, quinta e sábado. É a sala de amparo. Todas as pessoas que necessitam de um atendimento perispíritico ou espiritual, eles vêm com um projeto, entendeu? Um planejamento de reforma perispíritica ou espiritual. Entende? Não tem nenhum manuseio físico, é só atividades energéticas. E aí você vê que nós temos as nossas escalas de trabalhadores, né, de zeladores, tudo organizado, todo mundo sabe quais são os seus horários, né? Entende? E aí você nota que também tem um portal, ó. Também tem um portal. Tá vendo o portal daqui? Olha aí as rosas, a harmonia do ambiente, porque aqui é um local de harmonia. Na outra sala, também tem um outro portal, né? Também tem um novo portal na sala, ó. Né? É uma sala onde o amor, a caridade e a gratidão se faz presente, olha. Olha os símbolos na parede. E aí a gente continua na sala. Esta sala aqui, Pedro, esta sala aqui, ela é chamada de recuperação. Ó. O que é uma recuperação? O que é uma recuperação? Então essa sala é uma sala, não é exclusiva, mas é uma sala que a gente procura manter um ambiente
para o sentido do que nós nos propomos, recuperar. Então, essa sala tem 2 macas, onde nas sextas-feiras, uma vez a cada 15 dias, nós fazemos a tal, então, cirurgia espiritual que vocês falam, né? Nós não chamamos de cirurgia, nós falamos de recuperação. A recuperação tem 2 sentidos, recuperar ou ajustar, né? São 2 coisas diferentes, porque uma coisa é você fazer uma recuperação de um tecido, de um órgão, né? E a outra é você fazer um ajuste, ó, um ajuste, né? Então, são 2 situações, mas isso é passado pelo consultório, não é nós que fazemos. Eles que determinam e a gente só vem na sexta-feira, a cada 15 dias, né? A cada quinzena a gente vem. E aí as pessoas que vão fazer essa atividade são agendadas e são aguardadas, então a gente vem para essa atividade. Como você vê, o portal é diferente, ó. São os lírios da paz, né? Onde a gente busca, ó, sempre trazendo uma energia. Aqui do lado você vai ver que são utilizados nessas atividades os óleos, as essências, olha. Essência, pura essência, ó, que são colocados nos assistidos como forma de abrir os canais, abrir os portais, abrir os centros vitais, os chakras, né? Para que as energias mentalmente trabalhadas, espargidas sobre cada assistido, possa ter essa conexão. Então, para isso que nós usamos os óleos essenciais, né? Quando as pessoas terminam suas atividades, elas passam a participar desta outra sala, ó. Asepsia. Nós saímos de um processo de restauração, de construção, né? E aí precisa de quê? De que agora? De asepsia. Fazer a asepsia, os cuidados pós-tratamento, entendeu? E aí aqui, aquelas pessoas também vêm para cá, é agendado um dia para eles virem para fazer a asepsia. E aí você vê o portal vermelho, ó. Portal vermelho da recuperação, da cura, né? Da cor forte. E aí também os centros vitais que são trabalhados, não é? E aí, Pedro, na quinta-feira, nesse ambiente aqui e nesta maca aqui, nós temos uma atividade chamada ginecologista. Nós temos uma médica, né, que doa a atividade dela, faz a doação da atividade dela durante toda a manhã na atividade ginecologista. Então ela consulta, né, todos os assistidos da casa, não é qualquer um, só se tiver fazendo uma atividade da casa. Básico, já começou pela evangelioterapia, necessitou de uma assistência ginecológica, é feita. Isso é na quinta. Na sexta-feira, esse mesmo espaço aqui, ó, serve de fisioterapia. Aquelas pessoas que estão necessitadas de uma terapia, de fisioterapia, que não tem condições, a gente faz ela aqui, né, com um especialista. É também um processo doativo. Também só para aquelas pessoas que estão em atividade na casa. Olha, é atividade, nós não chamamos tratamento, a atividade. Você vê que nenhum campo aqui está associado à medicina. Asepsia, recuperação, sala de amparo, né? Tudo está dentro de um contexto que não vincule a parte física, principalmente a medicina, porque eu não sou médico, né? Embora eu participe da sala de amparo da recuperação, mas como instrumento, entende? Eu sou instrumento para acessar os amigos espirituais na hora da atividade, qualquer atividade aqui, tá bem? Está bem. Eu espero que tenha passado para você o funcionamento e a disposição da casa. Ok. Meu querido. Eu acho que é isso aí, né, Pedro? Foi muito bom, valeu mesmo. Obrigado. Altar do coração. No silêncio que consola, na escuta que abraça, brota o verbo da caridade, flor que nunca se esgarça.
Onde a dor faz morada, ali chega a luz. Mãos estendidas, em nome de Jesus. Cada gesto simples, cada pão repartido, é amor que se faz ação, é céu erguido. Numa prece murmurada, numa lágrima enxugada, há mais do que consolo, há estrada iluminada. Pois servir é ofertar o próprio coração, é ser ponte de fé, é doar-se em oração. E quando se ama como Cristo ensinou, até o mais ferido aprende que é filho do amor. Recanto da paz, jardim de esperança, abrigo de almas, colo de criança. Que sigas firme, casa bendita, enxugando lágrimas, reacendendo a vida. Que o teu nome ecoe feito prece no ar. Amai-vos uns aos outros, é o teu eterno altar. Se gostou deste vídeo, deixe o seu gostei e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Considere também se inscrever em nosso canal e acionar o sininho para futuras notificações. Agradecemos sua aprovação de nosso conteúdo. Até o próximo vídeo.